A gente gera um oceano de dados em texto todos os dias, né? São e-mails, avaliações, comentários. Agora, e se a gente pudesse entender o que todas essas palavras realmente querem dizer, mas em grande escala? Hoje, a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial está transformando palavras soltas em insights superpoderosos, revelando sentimentos e padrões que antes a gente nem conseguia enxergar. Pois é, essa é a grande questão, porque por trás de cada comentário online, cada avaliação de um produto, existe uma história, uma percepção, uma emoção, sabe? E se a gente pudesse decifrar esses padrões e sentimentos, não em um, mas em milhões de terços ao mesmo tempo? É exatamente essa a revolução que a gente vai explorar agora. Hoje em dia, empresas, universidades, qualquer organização está literalmente se afogando nesse mar de palavras. É um dilúvio de feedback valiosíssimo, só que ele é tão caótico, tão desestruturado, que a maior parte acaba se perdendo. A pergunta que vale milhões é: como é que a gente acha a agulha no palheiro? Como a gente encontra os insights que realmente importam nesse oceano de informação? Para guiar a gente nessa jornada, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender o valor dos dados em texto. Depois, conhecer as ferramentas de IA que decifram tudo isso. A gente vai ver um passo a passo prático, explorar exemplos reais e, por fim, entender o poder que essa nova percepção nos dá. Vamos lá? Bom, nossa primeira parada é entender por que os dados em texto são a verdadeira mina de ouro. Muitas vezes, as estratégias mais brilhantes estão escondidas não nas planilhas de Excel, mas nas palavras que as pessoas usam no dia a dia. E isso é uma mudança de mentalidade fundamental. Pensa assim: os gráficos e as planilhas nos dizem o que aconteceu, mas são as palavras que nos dizem o porquê. Elas descrevem a frustração com o produto, a alegria com o serviço ou a confusão com a matéria. É aí que mora o conhecimento de verdade. E essas palavras estão pipocando por toda a parte em fontes de dados super ricas. Pensa nas avaliações de clientes, nos fóruns de estudantes, naquelas respostas abertas de uma pesquisa. Cada um desses lugares é um poço de conhecimento autêntico só esperando para ser explorado. Então, como é que a gente coloca ordem nesse caos de palavras? É aqui que a inteligência artificial entra em campo, funcionando como um detetive digital com ferramentas superpoderosas para encontrar padrões no meio de todo esse ruído. A primeira ferramenta é a mineração de texto. Imagina um detetive que consegue ler milhares de documentos em segundos. É isso que ela faz. Ela vasculha tudo para encontrar as pistas mais importantes, os temas mais falados, as palavras que mais se repetem, os problemas que aparecem sempre. Resumindo, ela nos diz sobre o que as pessoas estão falando. A segunda ferramenta é a análise de sentimentos. E essa é genial. Se a mineração de texto nos diz o quê, a análise de sentimentos nos diz como as pessoas se sentem sobre aquilo. O sentimento é positivo, negativo, neutro? Essa camada de emoção muda completamente o jogo. Transforma dados em empatia. E o contraste com o jeito antigo de fazer isso, nossa, é gritante. Tentar analisar tudo isso manualmente seria um processo absurdamente lento, caro e cheio de opiniões pessoais. Uma pessoa levaria semanas para analisar 1000 comentários. A IA faz isso em minutos, de forma objetiva e numa escala que seria impossível para um ser humano. Certo, a teoria é fascinante, né? Mas como isso funciona na prática? Agora, vamos colocar a mão na massa e ver o passo a passo de como transformar esse mar de palavras em ações concretas. O processo é bem elegante e simples, na verdade. A gente pode dividir em 4 etapas. Primeiro, a gente junta os dados de todas as fontes. Depois, usa a mineração de texto para identificar os grandes temas. Aí, a gente aplica a análise de sentimentos para medir a emoção em cada um desses temas. E por último, o passo mais crucial: transformar tudo isso em insights que levam a decisões e ações de verdade. Vamos ver um exemplo bem simples. Olha só essa avaliação de cliente. Super comum. Para a gente é só um comentário positivo. Mas para a IA é um conjunto de dados para ser decifrado, cheio de pistas escondidas nas palavras. E é aqui que a mágica acontece. A IA não lê como a gente. Ela quebra a frase e identifica a palavra-chave que tem uma carga emocional como excelente, rápido e adorei. Com base nisso, ela dá uma nota e classifica o sentimento geral como positivo. Agora, imagine esse processo se repetindo milhares de vezes por segundo. É muito poder. E quando a gente agrega milhares dessas pequenas análises, o resultado é um panorama poderoso como este aqui. De repente, aquela sensação geral sobre um produto vira um dado concreto. A gente pode dizer 70% do feedback é positivo. Isso não é mais achismo, é uma métrica poderosa para guiar a estratégia. Mas onde é que tudo isso se aplica?
Vamos sair um pouco da teoria e mergulhar em cenários do mundo real, da sala de aula ao mercado, para ver o impacto dessa tecnologia na prática. Olha esse feedback real de um estudante. Sozinho, é só uma opinião. Mas quando o IA analisa centenas de comentários como este e percebe que as palavras teórico e exemplos práticos aparecem juntas com muita frequência, ela revela um padrão que era invisível a olho nu. E a partir desse padrão, uma universidade pode tirar insights estratégicos valiosíssimos. Fica claro que existe uma dificuldade com o material, uma demanda por métodos mais práticos e, claro, uma oportunidade de ouro para redesenhar o curso e aumentar o engajamento dos alunos. No mundo dos negócios, a lógica é exatamente a mesma. Feedbacks como o aplicativo trava ou a busca é confusa deixam de ser só reclamações isoladas. Eles viram um verdadeiro mapa do caminho para as equipes de produto. Opa, temos um problema de estabilidade para corrigir e uma necessidade urgente de melhorar a experiência do usuário. Juntando todas essas peças, a gente chega à nossa conclusão. O que a gente está descrevendo aqui não é só uma ferramenta tecnológica, é uma nova forma de entender o mundo. É uma competência que está se tornando essencial para qualquer organização. Porque, no final das contas, o ponto central é esse: essa tecnologia nos dá a capacidade de ouvir. Não só ouvir uma pessoa, mas ouvir milhares, milhões de vozes ao mesmo tempo. É como se fosse uma empatia turbinada pela tecnologia que permite que as organizações se conectem de verdade com seu público. Com isso, a gente consegue ir muito além das métricas superficiais. Os indicadores visíveis, como notas ou vendas, são importantes, claro. Mas a verdadeira riqueza está ali, debaixo da superfície. A gente finalmente consegue entender os significados, as tensões e as oportunidades que estão escondidas na linguagem que as pessoas usam todo dia. E para a gente fechar, fica essa provocação. Se isso é o que a gente descobre só arranhando a superfície, o que mais a gente poderia aprender sobre nossos clientes, nossos alunos, sobre nós mesmos, se a gente realmente parasse para ouvir o que os dados têm a dizer? A resposta pode mudar tudo.